Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é o residente Marcos Anderal de Souza e hoje a gente vai falar um pouco sobre o magnetismo. Aqui, primeiramente, eu peguei esse mapa mental do canal Descomplica. Ele vai ser muito importante para a gente para guiar o nosso estudo, né? Então vamos lá. Primeira coisa aqui é a definição de magnetismo, que é a capacidade de atração e repulsão conferida a certos objetos. Que objetos são esses? Basicamente os ímãs, né? Interessante ressaltar que os ímãs eles só têm influência em outros ímãs e em alguns elementos que são ferro, cobalto ou o níquel, ok? Agora falando um pouco sobre o campo magnético terrestre, porque como a gente sabe, a Terra ela é um grande ímã, é por isso que a gente consegue usar a bússola para se localizar, porque se a Terra não fosse um ímã, a bússola não ia servir de nada, porque basicamente o que a bússola faz é sofrer a interferência do campo magnético terrestre, né? E só lembrando que pode cair em algumas questões, que o campo norte geográfico, que é o que a gente conhece como Polo Norte, na verdade é o Polo Sul magnético. Ou seja, se a gente fosse pegar um ímã e colocar aqui dentro da Terra, era como se aqui fosse o Sul e aqui embaixo fosse o Norte, certo? Polo geográfico e polo magnético são o oposto um do outro, ok? E aqui a gente tem algumas propriedades dos ímãs, que é, por exemplo, a inseparabilidade dos polos. Você nunca consegue quebrar um ímã. Claro que se você pegar, você consegue, por exemplo, partir um ímã. Mas por que aqui está falando que não consegue quebrar? É porque você nunca consegue dividir o polo norte do polo sul. Então, sempre quando você quebrar um ímã no meio, por exemplo, você vai ter na realidade dois ímãs. Não o polo norte numa mão, o polo sul na outra mão. Ok? Sempre que você quebrar, vai sempre surgir mais e mais ímãs, porque é impossível você separar o polo norte do polo sul, certo? E aqui, uma outra propriedade é que os opostos se atraem. Então, o polo norte atrai o polo sul e o polo sul atrai o polo norte. De forma contrária, o polo norte repele o norte e o sul repele o sul, certo? Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Agora falando aqui um pouco sobre o domínio magnético, né? Os ímãs fakes. Interessante que tem dois tipos de ímãs, né? Que são os imantados e os não imantados. O que são esses ímãs não imantados? São ímãs temporários. Um exemplo, se você pegar um prego e colocar ele num ímã, o prego ele também vai agir como se fosse um ímã. Então, se você colocar a moeda no prego, o prego vai agir como se fosse um ímã e a moeda vai ficar coladinha no prego. Mas no momento em que você tira o prego do ímã, a moeda vai se soltar do prego. Porque esses ímãs fakes, né, esses ímãs temporários, eles só funcionam quando eles estão dentro de um campo magnético. No momento em que você tira eles do campo magnético, eles já não funcionam como ímãs, certo? Esses são os ímãs temporários ou não imantados. E os ímãs permanentes são os que a gente conhece comumente como ímãs, né? Que são ímãs que têm o seu próprio campo magnético. Ok? Mas o que é esse campo magnético? O campo magnético é basicamente uma região do espaço em que você vai ter a influência de força magnética. Então, por que é que um prego ele se aproxima do ímã? É porque o ímã ele gera um campo magnético ali no espaço, e aí no momento em que o prego entra em contato com o campo magnético, ele vai ser exercida sobre ele uma força magnética que vai atrair ele ao ímã, certo? Só lembrando que o campo magnético ele é um vetor e tá aqui as linhas de campo, certo? Tá aqui as setinhas de como é que funciona. Tá aqui, ó, tendo módulo, direção e sentido. Interessante ressaltar que fora do ímã, as linhas de campo são do polo norte para o polo sul, como você está vendo aqui, ó, fora do ímã, ele vai do norte e entra no sul. E no interior do ímã, ele entra no sul, ó, vai do sul para o norte, ó. Vai do sul para o norte e aí fora ele vai do norte para o sul, ok? Tá aqui. E aqui, como eu falei, né, da força magnética, para vocês só vai ser interessante, basicamente, o caso em que você tem uma partícula carregada dentro de um campo magnético, ok? Então, aqui você tem a equação dessa força.
que a equação da força vai ser o seguinte, vai ser a carga dessa partícula carregada vezes a velocidade dela, vezes o campo magnético onde ela está inserida, vezes o seno do ângulo que ela forma com o vetor campo magnético. Aqui tem até um bisuzinho, né, para você não se esquecer dessa equação, ok? Tendo essa equação, você consegue calcular a força magnética que atua sobre uma partícula carregada andando em um campo magnético, ok? Aqui você tem essa regra da mão direita para saber a orientação dos vetores. Quando a carga ela é positiva, tá aqui, ó, quando a carga é maior que zero, você tem essa regra da mão direita, né, que você coloca a palma assim, desse modo, como está na imagem, e a força magnética ela vai ser para cima. O campo magnético ele vai estar orientado para onde está apontando os seus dedos, esses dedos aqui, né, e a velocidade ela vai estar orientada para onde aponta o dedão, ok? Agora, se a carga for negativa, não for positiva, né? A única coisa que vai mudar é a força magnética, em que em vez de ir para cima, ela vai estar para baixo aqui. O resto continua como está. A gente depois vai fazer algumas questões para exercitar isso. E quais são as unidades de medida dessa equação? A força, a gente já sabe que é sempre em newtons. Carga elétrica, a gente já estudou eletricidade, é em coulomb. Velocidade em metros por segundo. E aí surge só uma nova unidade de medida que é sobre o campo magnético, que é em Tesla, ok? E aí eu separei só um simulador aqui para vocês verem algumas propriedades. Então, por exemplo, aqui você tem um ímã, certo? Aqui o polo norte do ímã é esse vermelhinho aqui. E aí no momento em que eu boto, por exemplo, desse lado, o que é que vai acontecer? É que o norte do ímã vai atrair o polo sul da bússola, certo? Que os opostos se atraem, ok? Então, por exemplo, se eu simular aqui, na verdade, de cima é, por exemplo, como o planeta Terra, olha só, o polo norte geográfico, que é o que seria aqui em cima, na verdade é o polo sul magnético. E é por isso que quando eu boto o ímã aqui dentro, por exemplo, ó, quando é que vai estar apontando o polo norte, que está em vermelhinho aqui, ó, vai estar apontando para cima. E o polo sul vai estar apontando para baixo, que é onde tem o polo norte magnético, mas na verdade o polo sul geográfico. Então sempre se lembre, né, que os polos geográficos e magnéticos são invertidos um do outro, ok? Uma outra coisa aqui é que se você ver aqui o campo magnético, né, essas pontilhadozinhas aqui que vocês estão vendo, que são como várias ponteirozinhas de bússola, na verdade é o campo magnético, né? Ele está indicando o campo magnético. E essa pontinha vermelha é como se fosse a setinha, ok? Então, se você prestar atenção, ela está saindo do norte, ó, e entrando no sul, ok? Mas dentro, como é que tá? Tá saindo do sul e entrando no norte, como eu já tinha dito anteriormente, né? Ok? Basicamente é só isso. A gente vai ver algumas questões para exercitar esses princípios na próxima aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é mais uma vez o residente Marcos André Araújo de Souza, para a gente fazer algumas questões, né, para exercitar os conceitos que a gente viu na aula passada. Aqui eu trouxe duas questões bem simples, né? Sobre o campo magnético terrestre, assinale a alternativa falsa. O polo norte magnético encontra-se no polo sul geográfico? Certo, aqui ela está certa, né? Porque como a gente viu, o polo magnético e o polo geográfico, eles são invertidos, ok? O polo sul magnético encontra-se no polo norte geográfico, mais uma vez a mesma coisa, só que invertido, então tá certo. O campo magnético terrestre é mais fraco na região dos polos? Negativo. Essa afirmativa ela é falsa, porque na verdade na região dos polos o campo magnético ele é mais intenso, que as linhas de campo elas são mais concentradas naquela região. Então essa letra C ela está errada. Então a gente já poderia até marcar ela, mas vamos continuar aqui para a gente conferir. O campo magnético terrestre é mais intenso na região dos polos? Certo, né? Que foi o que eu acabei de falar. O campo magnético terrestre surge por causa da diferença na velocidade de rotação do núcleo e da crosta terrestre? Isso aqui eu não mencionei, certo? Mas essa afirmativa ela está correta, ok? Lembrem-se
que o campo magnético da Terra surge justamente por causa da velocidade de rotação dela, né? Como está afirmando essa letra E. Então, está correto também. Então, essa afirmativa a gente vai estudar melhor, mais a fundo nela, quando a gente estudar eletromagnetismo, ok? Mas a gente comentou, né, que na verdade a afirmativa falsa realmente é a letra, cadê? Letra C, ok?